Presidente, colegas vereadoras, eu vou começar essa minha fala com aquilo que eu detesto ouvir. Não te disse? Então, presidente, eu não te disse. Eu avisei, eu bati nessa tecla desde o início. O resultado final do projeto de lei sobre o serviço de transporte remunerado de passageiros por moto, apresentado e sancionado, não respeitou a construção coletiva feita no âmbito da subcomissão que eu presidi e ignorou alertas técnicos e jurídicos que eu tanto bati na tecla por aqui. Deixou de se atentar a pontos nevrálgicos, um deles, central, foi a questão da placa vermelha. Eu dei meu voto contrário na segunda votação, sendo que na primeira eu não só apoiei, mas como eu garanti que passasse na primeira votação, porque eu acreditava e acredito ainda que a gente possa melhorar esse projeto para que ele possa ser um projeto de fato coerente com o que a cidade de São Paulo precisa. Na segunda votação, eu mesma votei contrária ao projeto, essencialmente por isso. Eu alertei que a lei, tal como ela era redigida, ela estava anacrônica por confundir naturezas jurídicas distintas e por tentar enquadrar transporte privado sob a lógica de transporte público. O resultado está aí. A lei foi judicializada. A Confederação Nacional de Serviços ingressou com a arguição de descumprimentos de preceito fundamental, o tal do ADPF, no Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal. A ADPF questiona essencialmente, primeiro, exigência da placa vermelha imposta a veículos de transporte privado, condicionando a atividade e autorização do poder público e equiparando indevidamente o serviço privado ao serviço público. Segundo, descaracterização da natureza privada do serviço. Terceiro, assim, a subcomissão de transporte privado e individual por motocicleta e ao regime jurídico do mototáxi em afronta à Lei Federal 12.577 de 2012, que é uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que contradiz, que complementa a Lei do Mototáxi de 2009. Controle de entrada inconstitucional, que é a exigência de credenciamento de empresas e cadastramento prévio discricionário de condutores, que é típico do serviço público. Por isso a gente tem que pautar nesta casa essas alterações. Na verdade, presidente, nós perdemos a oportunidade de regulamentar usando a própria tecnologia dessas empresas ao nosso favor, tanto no limite de velocidade, quanto mais segurança ao passageiro, ao motociclista e a terceiros. Mas como a gente delimitar melhor as áreas de ação, junto com a área de ação, a gente tem que delimitar a área de ação desse serviço somente nas franjas da cidade onde ele já acontece, aonde o transporte coletivo não alcança, porque da forma como foi feita nessa lei, ele permite uma concorrência com o transporte coletivo, o que vai precarizar ainda mais esse serviço. A gente tem que ter esses dados da empresa para a gente entender aonde a gente tem que melhorar e muito o transporte coletivo na cidade para que o serviço de mototáxi não seja necessário, ou moto-app também. Fiscalização do serviço, mais amplamente, a gente tem que usar a tecnologia dessas empresas para fiscalizar esses serviços e a gente tem que exigir muito mais compartilhamento de dados. A gente tem que instituir, fazer com que a responsabilidade seja de fato compartilhada com essas empresas que exploram esse serviço. A lei aprovada aqui na casa priorizou dificultar para não regulamentar, deu no que deu. E o que a gente tem que fazer é pautar novamente nessa casa essas alterações, não retomar um debate já superado, mas a gente tem que corrigir as distorções que nós tentamos e muito aqui durante os debates. A gente tem que evitar a insegurança jurídica e respeitar o que foi construído na subcomissão. Se não fizermos isso, será o judiciário quem fará, sem o expertise da subcomissão que eu redigi, que nós dirigimos,
Deus, e eu digo isso com sinceridade. Eu não quero a autoria do projeto. Eu acho que a cidade merece um projeto à altura do que nós merecemos. Um serviço de transporte por passageiros de motociclistas com responsabilidade, com segurança, somente aonde o transporte coletivo não chega. Muitíssimo obrigada. Era só isso que eu tinha para dizer.